Fala pessoal, Edital Encantado na área. Hoje eu vou falar para você acerca do verbo vir e suas conjugações vier e vim. Esse é um caso que costuma confundir as pessoas na hora de usar essas formas verbais. Inclusive, é comum confundirem também com uma das conjugações do verbo ver, até porque os dois verbos são irregulares. Veremos que tanto a forma no infinitivo do verbo vir como uma das conjugações do verbo ver, nós falamos e escrevemos da mesma maneira, mas o significado de cada verbo é diferente. Por isso, devemos sempre prestar atenção ao contexto para não errarmos. E como toda semana, essa é mais uma dica de português para você aprender e não errar mais na hora de utilizar essas formas verbais. Nós já fizemos de várias expressões que usamos bastante no dia a dia, e se você ainda não viu ou se quiser rever, é só acessar as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Nelas postamos esse e outros conteúdos com explicações didáticas e fáceis de entender, através da música, que deixa o estudo bem mais divertido e prolonga a memorização. E não se esqueça de entrar também no nosso canal do Telegram, lá postamos conteúdos exclusivos. É sempre bom lembrar que estudamos através da música, pois como já falamos diversas vezes, ela atua de uma maneira incrível no nosso cérebro. Em todos os momentos da nossa vida, ou pelo menos em quase todos, nós estamos escutando alguma música. E ela está presente em nossas vidas desde os primórdios da existência humana, sendo utilizada para transmitir conhecimento e passar de geração em geração a história que nos une. Você sabia disso? Sem falar que diversos estudos já comprovaram como ela atua na nossa mente. Armazenamos em um lugar único, temos um lugar reservado no nosso cérebro só para músicas, diferente das outras coisas que guardamos no mesmo lugar da memória. E é por isso que conseguimos lembrar de músicas com mais facilidade do que de outras coisas, como por exemplo a explicação de uma matéria importante. E é justamente por isso que a música pode e deve ser utilizada também nos estudos. Pois assim, essa matéria importante que somente com a explicação não conseguimos lembrar com facilidade, se estiver numa canção, conseguiremos. E esse é o diferencial do nosso método. E se você tiver alguma dúvida, é só nos chamar em algum desses canais que nós vamos te ajudar. E como já é de costume, ao final resolveremos algumas questões, pois isso é fundamental para gravar bem o conteúdo estudado. Então vamos lá! Quando usamos a forma verbal vir? O verbo vir significa a ação de deslocar-se de um local para outro, sempre com essa ideia de movimento. Está no infinitivo, quando o verbo mostra a ação ou estado sem indicar tempo, modo, número ou pessoa. Podemos dizer que é a forma original do verbo. No presente do indicativo, o verbo vir é conjugado da seguinte maneira: eu venho, tu vens, ele ou ela vem, nós vimos, vós vindes, eles ou elas vêm. E estando no infinitivo, o verbo vir pode estar sozinho ou em uma locução verbal. Sozinho será nos seguintes casos: em orações reduzidas, aquelas que não têm conectivos, que são conjunções ou pronome relativo, e que o verbo está em uma dessas formas nominais, gerúndio, particípio ou infinitivo, que é o nosso caso aqui. Vamos ver um exemplo. É fundamental vir aos encontros de família. O verbo vir aqui introduz essa oração reduzida de infinitivo. Será também quando o verbo vir apresentar uma ideia vaga, genérica, sem especificar o sujeito. Vamos ver o exemplo. Vir de avião é mais rápido do que de carro. E quando for regido por uma preposição, funcionando como um complemento do substantivo, adjetivo ou de um verbo da oração anterior. Vamos ver. Ela tem a obrigação de vir todos os dias à escola. Vir complementa o substantivo obrigação nesse caso. E ainda em uma locução verbal. E o que é locução verbal? É quando dois verbos representam uma única ação verbal, sendo o primeiro verbo o verbo auxiliar e o segundo o principal, que fica no infinitivo. Vamos ver. Ele queria vir aqui falar sobre o assunto pessoalmente. Queria mais vir formam uma locução verbal. E atenção, como eu mencionei no começo, vir é um verbo irregular. E o que é um verbo irregular? O verbo irregular é aquele que o seu radical na conjugação muda. Nesse caso, vir, vi, muda para ve. Eu venho, tu vens, ele vem, por exemplo. E também nas terminações. Eu vim, ele veio, ele vem. Percebeu?
Outra coisa, vem sem acento é a terceira pessoa do singular e vem com acento circunflexo é a terceira pessoa do plural. Ele vem, eles vêm, e a gente fala da mesma maneira. Além disso, a conjugação do verbo vir pode causar confusão, pois pode ser tanto um verbo como outro. Pode ser o verbo vir, aquele de caminhar, se deslocar, no infinitivo, como também pode ser o verbo ver, de enxergar, na conjugação da primeira ou terceira pessoa do singular do futuro do subjuntivo. Nesse segundo caso, sempre será acompanhada pela conjunção temporal quando. Vamos aos exemplos. Verbo vir no infinitivo. Você pode vir aqui, por favor? Atenção, o correto é sempre vir e nunca vim. Vejamos. Você pode vir aqui, por favor? Nesse caso está errado. Vamos ver o porquê daqui a pouco. Agora, como conjugação do verbo ver na primeira ou terceira pessoa do singular do futuro do subjuntivo. Ficarei tranquila quando ouvir em segurança. Esta é a forma correta, e não ficarei tranquila quando ouvir em segurança. Aqui está errado, não podemos falar nem escrever assim. E quando usamos a forma verbal vier? Vier é a forma conjugada do verbo vir na primeira ou terceira pessoa do singular do futuro do subjuntivo. Essa forma verbal, futuro do subjuntivo, indica dúvida, incerteza de quando algo irá se realizar. Se refere a um fato que pode ou não acontecer no futuro e traz também a possibilidade, o desejo de que algo aconteça. Geralmente é antecedida pelas conjunções se, condicional, ou quando, temporal. Vejamos agora essa conjugação. Quando ou se eu vier, quando ou se tu vieres, quando ou se ele vier, quando ou se nós viermos, quando ou se vós vierdes, ou quando ou se eles vierem. Agora vamos aos exemplos. Quando eu vier aqui amanhã, trarei um presente para minha mãe. Outro exemplo. Se ele vier ao Rio de Janeiro, passearemos muito. E atenção, cuidado para não confundir quando eu vier ou quando ele vier com quando eu vir ou quando ele vir. Nesse caso, é a conjugação do verbo ver, como falamos anteriormente. Vejamos então a conjugação dessa forma verbal do verbo ver. Quando ou se eu vir, quando ou se tu vires, quando ou se ele vir, quando ou se nós virmos, quando ou se vós virdes, quando ou se eles virem. Vamos aos exemplos. Com vir do verbo ver. Somente se eu vir, acreditarei no que você falou. Não tem como ser. Somente se eu ver, acreditarei no que você falou. Fica totalmente errado. Outro exemplo. Quando ela vir o que os filhos fizeram, ficará contente. Da mesma maneira, não tem como ser. Quando ela ver o que os filhos fizeram, ficará contente. De novo, fica errado. Lembrando que as duas formas verbais, quando eu vir ou quando eu vier, estão corretas, mas deverão ser utilizadas em situações diversas, pois são conjugações de verbos diferentes. Vamos ver agora um exemplo com essas formas verbais. Conjugação do verbo vir. Quando ela vier, estudaremos juntas. Está correto. Não tem como ser quando ela vir, estudaremos juntas. Assim fica errado. E nada de falar, ou pior, escrever, vier. Isso não existe. Então, uma forma erradíssima agora. Quando ela vier, estudaremos juntas. Está totalmente errado, não tem como. Agora, a conjugação do verbo ver. Se ele vir o que fizemos, brigará conosco. Assim está correto. Não tem como ser. Se ele ver o que fizemos, brigará conosco. Assim fica totalmente errado também. E quando usamos a forma verbal vim? Vim é a conjugação do verbo vir na primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Vejamos então essa conjugação. Eu vim, tu vieste, ele veio, nós viemos, vós viestes e eles vieram. Esse tempo verbal, pretérito perfeito, é utilizado para falar de algo que já passou, que já foi concluído em algum momento do passado. Ele traz essa certeza, já passou, já aconteceu.
Por isso, a única forma correta de utilizar essa conjugação é no passado. Então, em todas as outras expressões, o correto é vir, com R. Vamos aos exemplos. Mês passado eu vim à sua cidade natal. Outro exemplo, a famosa frase de Júlio César. Vim, vi, venci. Então, qual que é o correto? Pode vir ou pode vir? Vai vir ou vai vir? Pelo que acabamos de ver, a forma correta é sempre vir no infinitivo, com R. Nunca vim. Até porque, em uma locução verbal, o verbo auxiliar indica uma ação futura, e o segundo verbo, que é o principal, fica no infinitivo. Além disso, se fosse a conjugação vim, que está no passado, ficaria sem sentido, um verbo no futuro, o outro no passado. Não tem como. Vamos aos exemplos. Pode vir amanhã, estarei em casa. Não tem como ser. Pode vir amanhã, estarei em casa. Fica errado. Outro exemplo. E aí, vai vir? Estamos te esperando. Podemos substituir por e aí, virá? Estamos te esperando. Perceba que o verbo está no futuro, o que não acontece nesse caso. E aí, vai vir? Estamos te esperando. Aqui está errado. Lembrando ainda que aqui a forma verbal vai do verbo ir não tem o sentido de caminhar, de deslocar, mas sim é um auxiliar que, usado no presente, dá ao verbo seguinte a ideia de futuro. Vai vir é o mesmo que virá, beleza? Finalizamos assim as nossas explicações e exemplos. Vamos ver agora a música do vir, vier e vim. E não se esqueça, aprendendo a música, dificilmente você irá errar na hora de utilizar essas formas verbais. Vamos lá! Saiba a diferença do vir, vier e vim. Vier deslocamento, está no infinitivo. Vier está no futuro, vim está no passado. E pode estar sozinho, em locução verbal. E aqui me deixa bem, você pode vir também. Vier indica futuro, quando ele vier jogaremos xadrez, ou melhor, se ele vier estudaremos português. Indica passado, eu vim a aula estudar, por isso sei que vou passar. Saiba a diferença do vir, vier e vim. Vier deslocamento, está no infinitivo. Vier está no futuro, está no passado. Edital Encantado, ano 2020. A respeito das formas verbais vir, vier e vim, preencha corretamente as lacunas a seguir e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Número 1. Ela pode vir, vier ou vir sempre que quiser. Vamos analisar. Logo de cara já percebemos que o correto é ela pode vir. Ela pode vir sempre que quiser. Até porque temos uma locução verbal e nós já vimos que na locução o verbo auxiliar indica futuro e o verbo principal fica no infinitivo. Logo, vir. Ela pode vier? Fica errado, não faz sentido. E ela pode vir? Nós já vimos também que essa forma é errada e não temos como utilizá-la. Portanto, ela pode vir sempre que quiser. Número 2. Quando ele vir, vier ou vir, encontrará a casa vazia. Vamos analisar. Quando ele vir, encontrará a casa vazia, nós sabemos que não tem como ser assim. Essa construção está errada. Quando ele vier, encontrará a casa vazia. Se encaixa certinho.
pois sabemos que vier está no futuro do subjuntivo e vem junto com o quando. Quando ele vier, encontrará a casa vazia. Quando ele vir, fica errado também e não tem como. Logo, quando ele vier, encontrará a casa vazia. Número 3. Ontem eu vi, ontem eu vier ou ontem eu vim aqui, mas não falei com ela. Já no início percebemos que se trata de uma situação passada. Ontem, esse advérbio já indica isso. Logo, a única forma possível aqui seria no passado, que é o vim. Então, ontem eu vim aqui, mas não falei com ela. Número 4. Vir, vier ou vim à casa dos meus pais é algo que sempre me alegra. Vir à casa dos meus pais é algo que sempre me alegra. Encaixa certinho. E nós já vimos que o verbo vir pode aparecer sozinho ou em uma locução verbal. Nesse caso, ele vem sozinho. As outras formas não ficam corretas. Vamos ver. Vier à casa dos meus pais é algo que sempre me alegra. Perde totalmente a coerência gramatical. Vim à casa dos meus pais é algo que sempre me alegra. Vim está no passado. E se é algo que sempre me alegra, é uma situação que continua. Então não está no passado. Logo, o correto é vir. Vir à casa dos meus pais é algo que sempre me alegra. Número 5. Se eu vir, vier ou vim ao campo novamente, te visitarei. Se eu vir ao campo, nós já vimos que essa construção está errada. Não podemos falar nem escrever assim. Agora, se eu vier ao campo novamente, traz a ideia de uma incerteza. Pode ser que eu venha, pode ser que não. Um fato futuro. Então se encaixa certinho. Se eu vier ao campo novamente, te visitarei. E como já falamos, está no futuro. E o vim é uma conjugação no passado. Logo, não tem como. Se eu vim ao campo novamente, não faz sentido. Portanto, se eu vier ao campo novamente, te visitarei. Analisando as alternativas, percebemos que a resposta correta é a letra C. Vamos para o trecho da nossa música. Saiba a diferença do vir, vier e vim. Vier deslocamento, está no infinitivo. Vier está no futuro, vim está no passado. A respeito das formas verbais vir, vier e vim, assinale a alternativa correta. Letra A. Ele vai vir amanhã. Opa! Já vimos que não tem como usar um verbo indicando o futuro e outro no passado. Vai vir, pode vir, está errado, não podemos nunca falar isso. O correto é vai vir, pode vir. Então, ele vai vir amanhã. Ideia de futuro. Logo, a letra A está errada. Letra B. Quando ele vir para a escola, fará a prova de recuperação. Nesse caso, a conjugação correta é vier, terceira pessoa do futuro do subjuntivo. Quando ele vier para a escola, fará a prova de recuperação. A letra B também está errada. Letra C. Agora não dá. Pode vir aqui mais tarde. Opa! Se é mais tarde, é algo no futuro. E vir é uma conjugação no passado. Então, está errado. O correto é agora não dá, pode vir aqui mais tarde. Letra C também errada. Letra D. Está anoitecendo. Será que ela ainda vai vir? E se ela vier, nos encontrará? Aqui está certinho. Podemos ver que temos uma locução verbal, vai vir, indicando o futuro, e temos depois um futuro incerto. Se ela vier, nos encontrará? E nós já vimos que o futuro do subjuntivo traz essa incerteza. Então, essa é a nossa alternativa correta. Mas vamos ver a última para não ficarmos com dúvida. Letra E. Se ele vir para casa, poderá descansar. Está errado. Nós já vimos que neste caso, o futuro do subjuntivo, o correto é vier. Se ele vier para casa, poderá descansar. A alternativa correta é mesmo a letra D. Vamos para os trechos da nossa música. E pode estar sozinho, em locução verbal, e aqui me deixa bem. Você pode vir também.
respeito das formas verbais vir, vier e vim, analise as frases e assinale a alternativa correta. Vamos ver. Número 1. Se ela vir a João Pessoa, iremos àquela sorveteria que você me falou. Se ela vir ou se ela vier? Nesse caso, o correto seria se ela vier a João Pessoa, ideia de deslocamento. Se ela vir, também é uma construção correta, porém, nesse caso, trata-se do verbo ver, e pelo contexto ficaria errado. Então, errada, essa alternativa é falsa. Número 2. Ontem eu vim ao estúdio, mas a música não estava pronta. Certinho. Ontem, passado, vim, conjugação do pretérito perfeito do indicativo. Passado também. Então, essa alternativa é verdadeira. Número 3. Pode vir, já estamos prontos. Certinho também. Pode vir uma locução verbal, e nós já vimos que o verbo vir no infinitivo pode estar sozinho ou em uma locução verbal, que é o que acontece aqui. Pode vir, indicando uma situação futura. Alternativa verdadeira. E por fim, número 4. Quando ele vier ao Brasil, faremos vários passeios. Certinho também. Quando ele vier, futuro do subjuntivo, indica uma incerteza, um fato que não sabemos ainda quando que vai acontecer. Alternativa verdadeira. Então, a nossa letra correta é a letra B. Vamos para o trecho da nossa música. Saiba a diferença do vir, vier e vim. Vier deslocamento, está no infinitivo. Vier está no futuro, está no passado. A respeito das formas verbais vir, vier e vim, assinale a alternativa em que o seu uso está equivocado em relação à norma culta da língua portuguesa. Aqui queremos a alternativa errada, por isso é importante prestar muita atenção ao enunciado da questão. Vamos ver. Letra A. Se ela vier, ficará contente com a festa. Certinho. Esse caso é um caso de futuro do subjuntivo. Está correto. Letra B. Eu vim para a Alemanha com o meu namorado. Indica uma situação que já ocorreu e vim é um verbo do pretérito perfeito do indicativo. Certinho. Letra C. Vir a pé pode ser cansativo. É melhor vir de ônibus. Correto também. Aqui temos o verbo no infinitivo. E já vimos que ele pode ser sozinho ou em uma locução verbal. Está correto. Letra D. Quando ele vier, já terei partido. Aqui temos o futuro do subjuntivo, que indica um futuro incerto. Quando ele vier, não sabemos quando será. Se vai ser de manhã, se vai ser à tarde, se vai ser amanhã ou daqui a um mês. Só diz que no futuro, quando essa pessoa chegar, a outra já vai ter partido. Está correto. Logo, a nossa alternativa errada só pode ser a letra E, mas vamos analisar. Pode vir, sua vaga está reservada. Pode vir ou pode vir? Nós já vimos que pode vir, vai vir. Todas essas formas estão erradas. O correto é sempre vir. Nunca pode vir, vai vir. Sempre numa locução verbal, o verbo auxiliar, que é o primeiro, vai indicar uma situação futura. E o verbo principal deve ficar no infinitivo, que é quando termina com R. Sem falar que vir é uma conjugação no passado. Não temos como usar um verbo indicando uma ação futura junto com um que indica passado. Pode vir, nunca está certo. Gravem bem isso. Pode vir, nunca será pode vir, ok? Nossa alternativa errada é mesmo a letra E. Vamos para o trecho da nossa música. Indica passado. Ontem eu vim a aula estudar, por isso sei que vou passar. Então é isso. Agora que nós já praticamos e vimos este método que torna o estudo mais simples e divertido, se você gostou, curte, compartilha com seus amigos e segue a gente. Nós somos a equipe do Estado Encantado e estamos no Instagram, Facebook e YouTube, sempre com conteúdos novos para você expandir seu conhecimento. E se você ainda não faz parte, mas quer entrar no nosso canal do Telegram, onde postamos dicas e conteúdos exclusivos de concursos e de português, se você está vendo esse vídeo pelo Instagram, a descrição está na bio. Agora, se você está vendo pelo YouTube, está na legenda. Te esperamos lá e até a próxima!
Tá gravando? Pode começar já? Beleza, então tá bom. Por isso, devemos ter